Aí Moisés foi ensinando, e na hora que ele ia entrar em Canaã, ele falou o seguinte, Deuteronômio capítulo 31, olha que situação que Moisés se encontrava, mas falou não com a voz embargada, porque afinal de contas ele sabia que isso era plano de Deus. Diz o seguinte, depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar, além disso o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Mesmo que Deus mudasse a palavra, que não muda, depois que Deus fizer um decreto, presta atenção, tem gente que está brincando com Deus, brincando, Deus decretou que não tem mais salvação para essa pessoa, não tem mais, ele não volta atrás. Moisés até pediu, mas Senhor, deixa, eu queria entrar e tal. O máximo que Deus permitiu é que ele ainda do lado de cá, no país de Moabe, que é hoje a atual Jordânia, mandou subir o monte de Pisga, é o nome do monte atual. Lá de cima você vê Israel do norte ao sul. Se tiver claro o tempo, você vê tudo direitinho. É muito alto esse monte. E Moisés então, Deus, olha bem aqui, você não vai entrar. Ali mesmo, ele morreu, Deus o enterrou, o próprio Deus o enterrou, que foi muito importante. Mas ele disse, ainda que, quer dizer, não poderia mais entrar e sair. Já a idade não dava mais com 120 para comandar a guerra que ia haver. Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Acabou. Deus decretou, não tem jeito, ele não volta atrás. E quando ele decreta, ele é justo. E por que ele decretou? Porque 2 vezes Moisés tirou água da rocha. Uma das coisas milagrosas do deserto, que talvez você não observou, é que os israelitas não bebiam água durante 40 anos. Só bebiam água quando eles pecavam, aí tinha vontade de beber água. Deus multiplicava aquela água dentro deles ali, tranquilamente, 40 anos assim. Aí, a primeira vez, o Senhor Deus vai lá e fere a rocha. Aí Moisés chegou, fez um discurso bonito, o pessoal ficou olhando, ele feriu a rocha, mas saiu rios de água daquela rocha. Aí diz a Bíblia que aquela pedra que os seguia era Cristo, que só podia ser ferido uma vez. Mas teve outro incidente que tinha que tirar água. Mas de Cristo você vai tirar água sempre, mas não pode ferir. Aí ele chegou, eles provocaram ele tanto, tá bom, sua cambada de rebeldes e tal. E 2 vezes feriu. Jesus só podia ser ferido uma vez, que foi lá no Calvário. E aí o Senhor Deus ficou triste e falou assim, você não vai entrar. Você não me santificou diante do povo. Deus honrou a palavra dele. É muito importante a gente aprender a servir a Deus. Muitas vezes na mocidade a gente quer fazer qualquer coisa, ninguém sabe nada. Depois a vida vai ensinando a gente a ser um pouquinho mais calmo, mais tranquilo, mais parcimonioso, para poder chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Então, merece a respeito isso. Eu vou fazer que ninguém está fazendo. Não, todo mundo está fazendo. Uns faz de um jeito, outro faz do outro, mas na média nós estamos sendo dirigidos por Deus, é isso que interessa. Aí ele diz assim, olha, o Senhor teu Deus, falando para Israel, passará adiante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti como o Senhor tem dito. Aí Moisés já anunciou o sucessor dele. Josué tinha 40 anos quando começou a servir Moisés. E todas as vezes ele ficava na tenda do tabernáculo, tomando conta. Ele não se arredava dali. E aprendendo com Moisés. Quando teve uma guerra, um povo veio por lá de trás dos israelitas e começou a matar os israelitas, aí teve uma guerra contra eles, e o Josué é que foi Moisés, você vai comandar. E o que fez Moisés? Subiu o monte. Alguns talvez não saibam disso. E Moisés ajudava levantando os braços. Quando ele estava assim, o Israel ganhava, mas o braço dele cansava, como eu canso e o seu, e era pesado, ele devia ser gordinho,
Falar que é pesado, né? Linguagem educada para gordinho. Tá com a mão lá em cima assim, ele abaixava, e Israel passava a perder. Aí estava ajudando ele Ur e Arão. Cada um segurava o braço dele, mas também cansava esses dois, segurando aqui. Aí fizeram um jeito que ele sentava na pedra, fizeram tipo num banquinho, ele colocava os braços ali, pronto, sozinho mesmo já fazia, e o Israel ganhava. Isso significa, quando o líder está orando a Deus, a igreja cresce. Quando o líder para de orar, a igreja decresce. Tem gente que não está entendendo por que a minha igreja não está crescendo. Tempo de crise, você tem que orar em dobro, você tem que dar mais alimento para o povo precisa, porque o povo está sendo bombardeado de todo jeito e muitas vezes não está vendo resultado, porque você não prega o que a pessoa tem que fazer para poder sair dessa situação. Então temos que estar vigiante e tal. Aí Israel ganhou a batalha. Bom, continuando aqui agora. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, a sua terra, os quais destruiu. Quando Israel estava indo para esse lugar, que eles dali entrariam para fazer a vontade de Deus, aí o que aconteceu? Havia 2 reis amorreus, cada um com seu reino. Um deles tinha até vencido o rei de Moabe e tomado muita terra. Para ele parar a batalha, o Moabe mandou uma porção de jovens para ele, moças bonitas, você sabe para que era, mandou para ele lá, e aquela terra que ele tomou ele não entregou. O Moisés educadamente fez uma carta para Og, para Seom e Og, primeiro Seom, e diz: rei de Hesbom, eu quero passar por meio de vocês, mas eu pago. Se o meu povo beber água, você pode cobrar taxa. Se o meu gado comer o seu capim, eu indenizo você. Sabe o que fizeram esses reis? Primeiro foi o Seom. Juntou o exército dele e veio contra Israel. Aí Moisés, e agora? Aí acabaram com eles na hora. Mas porque foram burros e eram famosos. O Og era um cidadão tão grande, chamado gigante ele. A cama dele tinha 4 metros de comprimento. E ele então não aguentou também a parada. Outro também burro que veio. E o Israel foi ganhando. Irmão, não tem jeito quando Deus determina alguma coisa, alguém se levantar. Ele não vai conseguir vencer. Quem está com Deus vence todas. Amém? Detalhes, isso 700 anos antes de Jesus nascer, o que seria a vinda de Jesus ao mundo. No versículo 4 e 5 ele fala que ele levou todas as nossas dores, enfermidades, transgressões, iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando você entender que você não tem que ficar aí chorando para ser curado, mas tem que assumir a sua posição diante de Deus, diante da verdade e se libertar de tudo quanto é doença, você vai ser uma bênção muito grande. Nesse capítulo aqui, eu quero falar do versículo 10 em diante. Por exemplo, no versículo 8, ele fala assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça nem houve engano algum. Aí vamos estudar o 10 agora para você entender como esse homem acertou detalhe por detalhe. E 700 anos. Você imagina, o Brasil tem 500 e pouco de descoberto. Se há 200 anos de Pedro Álvares Cabral existir, alguém já tivesse escrito a respeito do Brasil e que nós estaríamos aqui hoje assistindo esse culto na televisão. Não sabemos, eles não sabiam que era televisão, mas o Senhor Deus revelou, Isaías colocou detalhes e detalhes. Aqui ele diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, a Deus agradou moer o próprio Filho. Olha que amor que Deus devotou a nós. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu único filho, o unigênito, não tinha outro filho. Nós somos filhos de Deus depois que aceitamos Jesus por adoção. Jesus é filho natural, é o unigênito, não o primogênito. Ele foi o primogênito de Maria, mas de Deus ele era o unigênito. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, foi que aconteceu, a alma dele foi colocada por expiação, pagamento dos nossos pecados, expiação do pecado, verá a sua posteridade, verá quem é que vai com ele para o céu, que a partir dele todo mundo teve direito, até então não tinha ninguém salvo. O próprio rei Davi, que andava com Deus, que ganhou tantas batalhas, e outros tantos homens de Deus, eles criam que um dia seriam salvos, e não conseguiram ir para o céu antes de Jesus morrer. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, venceu o diabo, ele atravessou o abismo lá e disse: está feita a obra, vem comigo. E todo mundo entrou para a glória eterna. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Hoje esse bom prazer está sendo mostrado. Qual é a prosperidade? A salvação de milhões de pessoas. Gente que não conhecia o Deus da Bíblia, era religioso, mas não tinha menor entendimento, e aí agora está entendendo, e pela fé em Jesus estão sendo curados de doenças incuráveis, de doenças perniciosas, estão prosperando, estão resolvendo seus problemas íntimos de casamento e tudo, porque o bom prazer do Senhor prospera na mão dele. E quando nós pregamos o Evangelho, em qualquer lugar que a gente vá, países onde eu não sei falar uma palavra, alguém me traduz, eu estou pregando lá, e a pessoa está ouvindo, e depois da oração acontecem as mesmas obras que acontecem aqui, e às vezes outras até maiores. A gente simplesmente fica maravilhado quando vê Deus operar. Esses dias eu estou em campanha na África, mas há uns 5 anos eu fui lá, nunca vou esquecer dessa moça. A moça andava mal, não sei se foi acidente ou de nascença, ela muito bonita, o namorado dela, noivo, o marido, eu não sei, estava de mão dada com ele, mas ela andava toda ruim. Depois da oração, quase que não tinha problema ela indo embora para casa. Eu depois vi o filme, que o câmera filmou na rua, andando normal, e andou na igreja normal. É isso que nós temos que anunciar para o povo aprender e receber a bênção do Senhor. E o bom prazer do Senhor prospera na mão de Jesus. Nós, sendo servos dele, estando em comunhão com ele, abrindo a boca em qualquer lugar, a gente vê o poder de Deus operando. Tanto a igreja, muitas vezes, fazendo reunião na rua. A gente leva a palavra de Deus e Deus abençoa. E isso até em países que a gente não era conhecido, ninguém sabe, porque nós estávamos ali falando a língua mal falada, porque a gente não está lá todo dia para falar no sotaque deles, e Deus operando, e graças a Deus por isso. Continua dizendo, esse é o versículo 10, então presta atenção que o bom prazer do Senhor vai prosperar na sua mão. E esse bom prazer dele está bem claro na Bíblia, em outros versículos. Aí ele diz assim, o trabalho da sua alma ele verá. Ele quer ver, porque ele trabalhou, ele pagou o preço, angustiou-se. Nós somos um ser de 3 partes, espírito, corpo e alma. Quando morremos, a alma junta ao espírito e vai receber a recompensa dela ou a punição. Se a pessoa se converteu, ela vai exatamente para os céus. Mas se não converteu, vai para a perdição eterna. E tem gente esperando o quê, meu Deus? Qualquer hora pode passar. Aí diz que ele verá o trabalho da sua... o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ele pagou um preço tremendo. Lá no jardim de Getsemane, chegava a pingar gota de sangue pelos poros dele, onde saiu o suor, porque ele estava numa agonia tremenda do que iria passar, e passou.
Na cruz o Pai o abandonou, ele foi sozinho ao inferno, venceu o diabo, tudo por nós, e tinha que ir sozinho. Não podia ter a ajuda de Deus. E não precisou, porque todos os inimigos ali, ele foi puxando o poder que eles roubaram de Adão e segurava de tudo quanto é jeito, não conseguiram, e Jesus os despojou do poder que eles roubaram de Adão, com o qual nos oprimiam. Aí diz mais aqui: e ficará satisfeito com o seu conhecimento da palavra, né? O meu servo, o justo, justificará a muitos. Por que não a todos? Porque não querem. A obra foi feita para toda a humanidade. Não tem ninguém, pessoal, que esteja separado dessa bênção. Está todo mundo incluído. Aí nós temos que pregar. E quando estamos pregando, o Espírito Santo está falando ao coração de toda pessoa. Você pode estar numa reunião com 1 milhão de pessoas, aquela multidão, aquele mar de gente. Todo mundo entende a palavra, segundo a necessidade dele. E ele não vai ter desculpa no dia do juízo. Mas você sabe, eu vou misturar no meio do povo de Deus, como se nós fôssemos leprosos, tivéssemos uma doença contagiosa. Nós temos sim, não doença, uma saúde contagiosa, que assim como nos purificou, purifica eles também. E dos pecados deles, Deus não vai se lembrar mais, mas infelizmente muitos não vão chegar. Então aqui o profeta já diz, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Levou, já pagou o preço. O pior bandido, do pior país, da pior quadrilha, ele pode ter certeza que todos os pecados dele Jesus já sofreu. Se ele aceitar Jesus, um minuto depois, ele não tem mais condenação. Ele é limpado completamente, purificado, e pode levantar a cabeça e marchar firme, porque agora é de Deus. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, e a intercessão dele continua valendo. Na cruz, ele olhando para todo mundo ali, aquela agonia tremenda, pregado, cravo nas mãos, nos pés, ele ali morrendo ali, ele vira: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, estou sofrendo por eles, e eles estão me agredindo, perdoa-os. Então ele intercedeu e continua intercedendo. Não li quando a pessoa fala impropérios contra Jesus. É um louco que está falando ali. O espírito dele está tomado pelo espírito da loucura. Mas pregando a palavra, pregando com carinho, com gentileza, com muita atenção, a gente vai despindo aquela pessoa das coisas más, até que ela fica pura completamente, e depois vai dar muita alegria para Deus, que vai pregar a mesma palavra para tantas pessoas quanto precisam. Esse é o nosso trabalho, é recompensador, ver a mão de Deus operando, e por toda a eternidade nós vamos usufruir do que estamos fazendo.